Como o medo é usado como forma de controlar as massas. E o pior, como isso impacta as suas decisões financeiras, as suas decisões com o dinheiro e até mesmo as suas decisões produtivas no seu dia a dia. Decisões que poderiam ser mais positivas ou talvez mais ousadas para te trazer um resultado melhor no médio e longo prazo e você acaba ficando com medo, você acaba evitando de tomar uma decisão ou toma uma decisão puramente baseado na segurança, tentando evitar todos os riscos. Como isso pode ser prejudicial para você? É sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Eu quero trazer até alguns exemplos históricos onde essa dinâmica do medo, onde a polaridade, ela foi utilizada como arma, ela foi utilizada como estratégia de manipulação para chegar em um objetivo comum que vai atender aos interesses de alguém. E quem seria esse alguém? Olha, eu vou te dizer muito bem que eu não sei, mas eu tenho certeza que não é o seu. Então, bora para o conteúdo do vídeo. Eu sou o Thierry, diretor e sócio na Arremate Perfeito, onde educamos pessoas e assessoramos investidores sobre leilão de imóveis e formas de que você pode comprar o seu imóvel com 50, 60 até 70% de desconto. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu gostei e bora pro vídeo. E vamos começar entendendo o que é o medo, né? O medo é uma das emoções primárias, né? Aquilo que já vem impresso no ser humano e também nos animais. É uma ferramenta muito útil para a sobrevivência, né? Aquilo que nos livra de muita confusão, que liga o alerta ali, por exemplo, na iminência de um risco de você lutar ou fugir, mas quando usado como uma estratégia de manipulação, não vai ser ao seu favor. Até porque te coloca nessa emoção, nessa situação muito negativa, muito primitiva, né, de luta ou fuga, onde você não tem muitas opções de como lutar ou de como fugir. Vai ser algo automático do seu cérebro. Então, é interessante parar para pensar um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar com você como eu parei para prestar atenção nisso, né? E foi muito engraçado, porque foi uma semana que eu tava consumindo muito conteúdo de internet, muito YouTube, muito Instagram, e eu tava com aquela sensação de que a qualquer momento ia acontecer uma tragédia muito grande ou que o mundo ia simplesmente acabar. E aí eu parei para me questionar e para tentar entender da onde que tava vindo esse sentimento. E eu comecei a perceber que os argumentos que eu trazia para manter esse medo, para manter esse estado de alerta ligado, estava baseado justamente nessas informações, nesse consumo excessivo de situações, de análise de guerra, disso, político, disso, daquilo. Então, eu parei para colocar os pensamentos em ordem e entender que não fazia sentido manter aquele sentimento, manter aquela emoção, porque isso nem sequer era real. Era baseado em situações, em informações não concretas espalhadas aí pela internet para atrair visualizações numa rede social. Então, o medo, ele te coloca nessa emoção muito primitiva, nesse cenário muito primitivo e vai te limitar muito na sua tomada de decisão, porque pode facilmente impactar algo importante que você está querendo fazer, algo que você vai precisar ser usado, algo que você vai precisar tomar uma decisão, que você vai precisar alocar um recurso e com isso você fica travado, com isso você fica com medo e deixa de fazer aquilo. E ao longo da história a gente pode perceber que em situações, por exemplo, de Guerra Fria, quando você vai ver aquele filme de espião e sempre tem um país contra o outro e tem sempre um país que é o bonzinho, sempre tem um país que é o malvado e ele vem feio, carrancudo, um criminoso, alguém muito maldoso ali você começa a perceber o retrato que é criado por uma das partes que domina a criação, produção de conteúdo, justamente para colocar na mentalidade daquelas pessoas, da sua própria população ou os consumidores daquele conteúdo, aquele tipo de percepção. E aí você começa a entender as tramas ao longo da história, ao longo da existência humana, que utilizam disso para demonizar um lado e para santificar o outro, para colocar o certo e para colocar o errado, para colocar o bonito e o feio, o coitadinho e o mocinho. Então, esse tipo de situação deve ser analisado com muito cuidado, principalmente quando se trata de decisões financeiras, porque você pode estar sendo manipulado a tomar uma decisão ou não tomar uma decisão que vai ser muito importante para você. E daqui a 2, 3 anos, quando você olhar para trás, você pode perceber que perdeu uma grande oportunidade. Então, o medo como um todo, e principalmente o medo na era digital, ele tem um poder paralisante muito grande. Então é importante conseguir dividir e conseguir tirar da frente o que é fato e o que é ruído e como isso impacta você na hora de tomar suas decisões em qualquer esfera da sua vida e principalmente
na financeira. E fecho com uma pergunta. Comenta aqui se você já percebeu essa esfera do medo ou essa exploração excessiva do medo nas pessoas para tomada de decisão ou para evitar que você tome algum tipo de decisão. Mais uma vez, eu sou o Thierry, você está no meu canal. Aqui geralmente falamos sobre leilão de imóveis e formas inteligentes de você utilizar e alocar o seu dinheiro. Aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu trouxer aqui um novo vídeo. E comenta aqui embaixo se você tem percebido essa questão do medo, essa esfera, essa atmosfera do caos utilizada para explorar e te deixar num cenário muito restrito, muito negativo. Você já se sentiu irritado depois de consumir muito conteúdo? Me conta aqui como foi a sua experiência. E eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo.